o estudo que foi colocado para nós essa noite foi em relação ao livre-arbítrio. Nós já falamos disso há um tempo atrás. Não sei quem estudou, foi o Marcos? Foi você, Marcos? Não? Dessa vez? Acho que foi o outro Marcos, não foi? Foi a Fátima. Eu e mais uma pessoa que trabalha com o Ok. Bom, esse é um tema assim, um pouco controverso em relação à Bíblia. Não que a Bíblia gere controvérsia em relação a esse tema, mas é um tema que a nossa lógica ela não consegue acompanhar muito aquilo que existe na Bíblia Sagrada. Na verdade, existem dois pontos contraditórios na Bíblia. Não são contraditórios, são dois pontos que eles parece que andam em paralelo, mas que no final das contas eles acabam se encontrando. Que é a questão do livre-arbítrio, que eu vou falar primeiro o que é isso, né? Seria a capacidade de escolher que nós temos, ou seja, nós como seres racionais, nós temos a capacidade de escolha, né? Então você tem o caminho A e o caminho B. Antes de você tomar uma decisão, isso está na gente, está na nossa índole, na nossa própria existência, né? Você olha o A e olha o B, dentro da sua mente você reflete, você tem um momento de reflexão em relação ao A e ao B, e dentro da sua ponderação e da sua reflexão, porque nós somos seres racionais, a gente vai para o A ou para o B. Você consegue discernir ou entender, pelo menos naquele momento, a sua escolha. Mesmo que ela seja uma escolha errada, você tem a opção de escolha. Ou seja, você não age por instinto, por simplesmente. Você, de uma forma geral, você pensa a respeito da sua decisão, né? Então nós temos essa capacidade que é inata, que é a questão do livre-arbítrio. Só que esse limite que nós temos do livre-arbítrio, ele também é posto. Por exemplo, eu consigo atravessar um rio a nado, por exemplo, se eu souber nadar, ou eu consigo atravessar um rio em cima de uma ponte. Mas eu não consigo, mesmo que eu quero, mas eu não consigo voar, por exemplo. Então eu tenho uma limitação dentro da minha capacidade de escolha, ou seja, eu posso escolher qualquer coisa que esteja dentro da minha limitação natural como ser humano. Então, passar voando por cima de um rio eu não consigo, mesmo que eu queira, né? E se eu tentar, é fato que eu vou me estrepar, porque eu não sei voar, nenhum ser humano voa, né? Não tem essa capacidade inata. Ou seja, então mesmo dentro do livre-arbítrio que nós temos, a gente tem a limitação, a gente pode escolher qualquer coisa, mas nem tudo é possível da gente escolher. Nem tudo é possível, né? Então a gente tem uma certa limitação dada pela nossa própria limitação natural. Do ponto de vista bíblico, existe uma outra questão também, ainda falando do livre-arbítrio, eu vou falar do outro ponto, que é a questão, por exemplo, de nós sermos corretos perante Deus. A Bíblia afirma que não há nenhum justo sequer, ou seja, não há nenhuma pessoa que agrade a Deus de uma forma completa, né? Porque o que Deus nos julga não é a nossa aparência, Ele julga a intenção do nosso coração. Então, muitas vezes eu aparentemente eu posso ser uma pessoa boa, aparentemente pelas minhas ações, mas as minhas intenções elas podem ser más. E via de regra, o que Deus olha não é o que eu enxergo em você, e nem o que você enxerga em mim. O que Ele olha é o que está lá dentro do meu coração, da minha alma, da minha intenção. E nesse nível, ninguém passa no crivo de Deus. Ou seja, todos nós temos alguma dívida para com Deus. Ou seja, nós não somos justos nesse sentido, né? Mesmo que nós demonstremos uma aparente justiça humana, que é vista de uma forma humana, que é até considerada, que até pode ser até muito bem vamos dizer, reconhecida do ponto de vista humano, mas isso não serve de referência para Deus, porque Deus não olha o que o homem olha, Deus olha o coração, só Ele tem essa capacidade de olhar no interior do homem. Muito bem, então partindo desse pressuposto bíblico, nenhum homem é justo do ponto de vista divino, porque todos nós somos devedores, todos nós somos falhos, na nossa intenção a gente não consegue agradar a Deus de forma completa. Ok, então mesmo que eu escolha ser justo, agora o livre-arbítrio entrando de novo aí, está fora da minha natureza a justiça, né? Então mesmo que eu escolha ser justo, eu posso até conseguir ter uma áurea de justiça e de bondade do ponto de vista da humanidade, porque as pessoas me olham, mas do ponto de vista de Deus há um pré-requisito que está fora da minha natureza hoje, que é ser justo. Então eu não consigo ser justo do ponto de vista de Deus, mesmo que eu queira.
É lógico que aí entra um senão, que se eu entender o papel de Jesus Cristo como Filho de Deus e o papel que ele teve de reconciliador da minha natureza injusta com Deus, ou seja, ele pagou a minha dívida do ponto de vista da justiça dele, cumprindo a minha justiça, se eu entender esse papel de Cristo, eu passo a ser justo não por mérito próprio, porque eu continuo sendo injusto, mas Cristo consegue fazer essa justiça habitar em mim, que não é minha, mas é dele, e aí eu consigo ser justo mesmo sendo uma pessoa que não tem a justiça dentro da minha índole, ou seja, o pecado, que seria o erro ou a rebeldia, ainda habita em mim, do ponto de vista de Deus, mas em Cristo eu consigo ter a justiça. Então aí também é uma limitação natural, né, do ponto de vista do livre-arbítrio do homem. Muito bem, então esse é o ponto. Agora o outro ponto que nós vamos comentar com vocês, que a gente tem que falar paralelamente à questão do livre-arbítrio, então o livre-arbítrio é a escolha, é a livre escolha que cada um de nós tem, né? Então eu posso escolher, por exemplo, estar aqui, eu posso escolher estar em outro lugar, eu posso escolher, por exemplo, estar em outro lugar agora, me destruindo com, sei lá, com droga, com qualquer outro tipo de coisa que geraria prazer para minha carne, mas eu posso também escolher estar aqui ouvindo algo que pode edificar o meu espírito. É uma escolha que cada um de nós tem. Antes de passar para outra coisa, eu queria dizer para vocês que também o livre-arbítrio ele tem uma outra situação que muitos de nós, ou a maioria das pessoas, esquecem, que é a responsabilidade que nós temos perante as nossas escolhas. Ou seja, eu posso escolher qualquer coisa, mas a escolha que eu fizer vai gerar necessariamente uma consequência, boa ou ruim, depende do que você vai escolher. Então eu posso me drogar, eu posso, por exemplo, trair minha esposa, eu posso, sei lá, fazer qualquer coisa que eu queira que para mim seja agradável. Mas qualquer escolha que eu fizer dentro de uma estrutura que eu tenho de limitação, ela vai causar consequências para mim. Eu não consigo fugir dessas consequências. A Bíblia também fala isso num trecho do livro de Gálatas que diz assim, que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Ou seja, eu posso escolher o que eu quiser, mas as minhas semeaduras, ou seja, as escolhas que eu faço, elas vão gerar uma consequência e eu também não consigo fugir delas. Mesmo que eu não queira aceitar as consequências, elas estarão lá de frente e eu serei recompensado por elas, né? Que é o que a gente fala aqui no estudo do boleto que cada um tem, de acordo com as escolhas que nós fazemos. Vai sempre ter um boleto lá à frente que nós vamos ter que pagar. Então, o livre-arbítrio ele tem, nós temos a liberdade de escolha, mas em contrapartida, o que muitas vezes as pessoas esquecem é a responsabilidade pelas suas escolhas. Isso Deus não tira de nós. Ou seja, o Cláudio contou o episódio dele na questão do passado dele. Ele tinha um passado que ele não conhecia os princípios de Deus para a sua vida financeira. Então, ele, como você falou, você empurrava com a barriga, do jeito que você achava que era certo. Então, essas escolhas que ele fez no passado, mesmo ele colocando Deus na vida dele, ele teve que se responsabilizar por elas e teve que arcar com elas, né? A dívida dele não foi, não, hoje eu tenho Cristo, tenho Deus, então o banco vai perdoar minha dívida. Não, o banco, pela ação do sobrenatural de Deus, pôde até diminuir a dívida dele e ter dado condições de ele pagar, mas ele teve que pagar. Ou seja, as consequências elas existem, né? A mesma coisa isso acontece muito, né? De muitos marginais aí que fazem crimes, são presos e na prisão eles têm um arrependimento, ou seja, se voltam para Deus. Isso acontece, né? Conosco e com qualquer pessoa. A Bíblia não nos isenta, o Evangelho não nos isenta da responsabilidade civil que eles tiveram perante a sociedade de cometer um crime. O que acontece é que quando eles se arrependem, o erro, do ponto de vista divino, ele é perdoado. Mas a consequência do ponto de vista social e humano, ele deve ser cumprido e vai ser cumprido segundo as normas da lei. Então ele deve cumprir a pena. Agora, de repente ele muda a atitude, aí vai ter bom comportamento, diminuir a pena, papapá. Isso é uma outra situação que ele, pela sua semeadura de mudança de atitude, pela escolha que ele faz a partir do momento que ele se encontra com Deus de ser uma pessoa mais prestativa, mais autêntica, uma pessoa mais transparente, mais honesta, menos mentirosa, isso pode gerar para ele dentro da prisão benefícios que vão diminuir a pena dele, mas do ponto de vista legal ele deve para a sociedade, ele vai cumprir. Ou seja, o fato dele
se arrepender do ponto de vista divino não tira as consequências, por exemplo, de um marginal. E não tira as nossas consequências das nossas escolhas. Fez uma dívida que você não pode pagar, você vai ser responsável por ela no futuro da cobrança. Não importa se você fez, eu não conhecia como é que eu devia agir com o meu dinheiro, eu agi por impulso, eu não tinha controle eu era um consumista. Você vai ter que arcar com as consequências. Deus vai te ajudar a sair delas, como o Cláudio comentou aqui. Mas você vai ter boleto para pagar na frente. Pode ser que o boleto tenha desconto, como ele está falando. Pode ser que Deus ajude você a pagar, mas você vai ter que pagar. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que entender na questão do livre-arbítrio, né? É uma coisa muito séria e deve haver responsabilidade, que infelizmente, hoje em dia, todo mundo quer ter liberdade de escolher, mas ninguém quer ter a responsabilidade de pagar pelas consequências que as escolhas que essas pessoas fazem, o que elas fazem na vida delas, né? Outro exemplo que eu posso dar para vocês é a questão da separação. A Bíblia fala claramente que é bom que o homem não se separe, aqueles que são casados, né? Mas tem um monte de gente que se separa. E o melhor caminho, e mais o mais difícil, é a reconciliação. Mas quando a pessoa se separa, ela tem que entender que vai ter um boleto que ela vai ter que pagar. Ou seja, vão ter consequências que ela vai levar pela escolha que ela teve, né? O ideal seria que se nós tivéssemos só um casamento com a mesma pessoa e que se houvesse algum problema nós tentássemos a reconciliação, ou seja, eu entender a fraqueza do outro, o outro entender a minha fraqueza, nós tentarmos, que é mais difícil, mas o resultado é muito melhor, de nós mantermos a nossa estrutura familiar. Podemos separar? Podemos, a lei nos permite isso, a Bíblia fala da separação, né? Mas ela fala das consequências, ou seja, para tudo há uma consequência. Então, cada um de nós é responsável pelas nossas ações e muitas vezes nós carregamos isso, né? Ao longo dos nossos anos aí de vida, consequências erradas que nós tivemos. Por exemplo, uma gravidez na adolescência, ou uma mãe ou um pai que tem um filho, né, na adolescência, sem pensar, vai levar a consequência disso para o resto da sua vida, porque filho é filho, filha é filha, e não importa se é da esposa, se é de outra mulher, enfim, aquilo você vai ter que gerenciar aquela situação o resto da sua vida, né? É lógico, quando você encontra com Deus, Deus deixa esse caminho mais suave. Você tem contas a pagar, mas essa conta fica mais tranquila porque Ele vai te ajudar a carregar esse fardo que você mesmo escolheu para a sua vida, né? Sabendo das consequências ou não, né? Para nós que hoje estamos aprendendo isso aqui, é lógico que para nós a responsabilidade aumenta, porque quando você toma uma decisão errada mesmo, já sabendo da consequência, o risco ele passa a ser maior e a consequência também, né? Então, é por isso que a nossa responsabilidade acaba aumentando quando a gente aprende essas coisas. Muito bem, esse é o que eu tinha falar para vocês do livre-arbítrio. Agora, existe um outro ponto na Bíblia que fala sobre a predestinação. Daqui a pouco nós vamos ver alguns versículos em relação a isso. E a predestinação já fala exatamente o contrário, ou uma coisa que não se encaixa, né? Ele diz que a predestinação, ela fala que Deus nos escolheu uns para encontrar com Ele, ou para a salvação, como a Bíblia fala, e outros para a condenação, né? Que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos estar com Ele. Ou seja, a gente tem que entender que Deus ele se mostra a nós pelas suas qualidades ou pelas suas características. Porque na verdade Ele é infinito. Deus, como a gente considera Deus, Ele é um Deus que está em todo lugar. Isso mostra que é uma característica de Deus, que é a onisciência, a onipresença. A onisciência é saber todas as coisas, é nesse quesito que é uma qualidade de um ser divino, que seria saber todas as coisas em qualquer situação. Então, se a gente considerar essa qualidade de Deus, a gente tem que considerar que Ele sabe que nós estaremos aqui hoje, nesse momento, né, dia 30 de junho de 2014. E Ele vai saber quem estará nesse mesmo lugar, se ainda existir a Terra até lá, daqui a 200 anos, o que será aqui e o que acontecerá nesse ambiente. Em, por exemplo, 30 de junho de 2200, por exemplo, nós não estaremos mais aqui. Mas Ele sabe. Assim como Ele soube quem estava nesse mesmo espaço, se existia alguém aqui há 500 anos atrás, por exemplo. E o que havia aqui nesse lugar. Isso é onisciência.
né? Que para nós que somos finitos e limitados, é uma coisa que não casa bem com a nossa razão, com a nossa lógica, porque mas como é que pode? Mas é um atributo de Deus, né? Então ele sabe o que aconteceu lá atrás e sabe o que vai acontecer daqui a 1 bilhão de anos, por exemplo, né? E soube o que aconteceu daqui a 1 bilhão de anos atrás, ou a 1 trilhão de anos atrás, porque ele é infinito na sua existência, né? Então, por essas qualidades que a Bíblia relata de Deus, que nós podemos, na questão da predestinação, que nós podemos também afirmar que Ele sabe todas as coisas, não é? Então, se Ele sabe todas as coisas, e Ele projeta a sua vontade em todo ser, né? Existe um versículo na Bíblia que não há uma folha que caia se não for com o consentimento de Deus, ou seja, até em coisas menores ele tem a sua ciência, você tem o seu conhecimento. Imagine em coisas maiores que somos nós somos a criatura mais primordial da criação de Deus, né? Então, se a gente for pensar nesse nível, ele tem uma vontade, que a gente chama de propósito, para cada um de nós. E na sua vontade, que é livre também, assim como é livre o nosso livre-arbítrio, ele pode escolher entre A e B. Por quê? Porque ele é livre para escolher. Porque ele tem esse potencial de escolher o A e não escolher o B, por exemplo. Então, aí a Bíblia também fala dessa qualidade divina que está sobre todo ser vivente, sobre toda a criatura e sobre toda a obra criada por Deus, né? Como se ele fosse um artista, e ele coloca a cor, e ele coloca o pincel, e ele dá o retoque e a forma no lugar que ele quiser do quadro, que o quadro é dele. Ou seja, o artista tem a liberdade de construir o que ele quiser no quadro branco, por exemplo. Depende do que a imaginação dele quer, a vontade dele quer. Assim é Deus em se tratando da humanidade, em se tratando das obras criadas, tudo aquilo que a gente vê como natureza aí, né? Então, por isso que ele é Deus, né? Porque ele tem essa capacidade. Então, a predestinação, ela fala que todos nós já somos predestinados para um fim, né? De repente você veio aqui porque Deus já predestinou que você estivesse aqui hoje, no dia 22 de junho de 2014, às 15 para as 9 da noite. Ou seja, você não veio porque você quis, isso é o que fala a predestinação, e a Bíblia fala disso também. Você veio porque Deus te trouxe aqui, né? Porque senão você não viria, né? Senão você estaria em outro lugar. Agora, se você estivesse em outro lugar, Deus também teria te levado para lá, porque Ele sabe aonde você estaria. Então, a Bíblia ela fala de uma situação e de outra situação. Só que, do ponto de vista lógico, a gente não consegue encaixar tanto o livre-arbítrio, que é lógico para a gente, em certos aspectos, e a predestinação também. Elas caminham meio que em paralelo, mas é como se fosse você caminhar vendo um trilho de trem, assim, as linhas de cada lado do trilho, elas caminham em paralelo, mas no infinito, né, por causa da ilusão de ótica que causa quando as linhas vão indo ao longe, elas se encontram, ou seja, isso acaba sendo uma coisa ligada à outra, mesmo que, humanamente falando e logicamente, a gente não consiga ter um senso apurado dessa situação, mas que no final das coisas, tanto a livre escolha que nós temos, quanto a eleição, a predestinação de Deus, elas acabam se encaixando, tá? Então, isso como definição foi o que eu falei para vocês. Agora eu vou falar alguns versículos que falam sobre uma coisa e outra, tá? Eu vou falar primeiro sobre a questão do livre-arbítrio, tem alguns versículos que falam sobre isso. Vamos ver Mateus 3, 2, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Mateus 3, 2. Quem achar pode ler, que são vários versículos, né, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 3, verso 2. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Veja, esse texto fala claramente de uma posição. Jesus Cristo falou isso, né? Jesus disse: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Se ele fala arrependam-se, ele está dizendo que a decisão final de escolha é de quem?
é minha. Ele não está dizendo, eu vou fazer você se arrepender. Jesus não está falando isso para a pessoa, ou para nós. A palavra dele, ele fala, arrependam-se, ou seja, ele joga a responsabilidade de escolha para a gente. Ou seja, se eu me arrepender dos meus maus caminhos, da minha rebeldia contra Deus, da minha injustiça interior, eu serei recebido por Deus. Né? Então aí ele joga a responsabilidade em cima da nossa escolha. Agora vamos em Mateus 4,17, que é um outro trecho, que fala do mesmo princípio. É Mateus 4,17. Se alguém achou, pode ler também. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mesma coisa, tá vendo? Então, de novo ele volta a dizer, olha, vocês é que tem que tomar essa escolha. Se eu não me voltar para Deus, né, isso é livre-arbítrio. Se eu não escolher Deus, se eu não decidir dar um passo em direção a Deus, Ele não vem até mim, não é? Então isso é uma posição clara de eu tenho que escolher esse caminho. Ok? Vamos ver mais um? Agora Atos 3,19. Mais para frente um pouquinho, depois dos evangelhos aí, é o 5º livro do Novo Testamento, Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Olha lá, de novo, tá vendo? A palavra volta de novo para a minha escolha, ou seja, se eu não me arrepender assim, Deus, eu não consigo viver de uma forma correta se o Senhor não estiver administrando a minha vida. Ou seja, eu só vou dar cabeçada, eu só vou ter dor de cabeça, né? A minha vida não vai andar direito, na minha vida familiar, financeira, profissional, conjugal, não vai andar. Né? Então eu quero que o Senhor conserte a minha vida. Quando eu mostro para Deus a minha incapacidade de gerenciar a minha vida e me volto para Ele, e peço a ajuda dEle, eu me arrependo. E aí eu volto para Deus para que os meus pecados, ou seja, a minha injustiça, a minha transgressão, a minha dívida, possa ser cancelada. Então, mais uma vez a gente vê que a decisão está no livre-arbítrio de cada um de nós. Agora vamos ver mais um, que é 1 João 3,13. 1 João está lá na frente, não é o Evangelho de João, mas é a carta de João que está mais lá no final do Novo Testamento, tá? Um pouco antes de Apocalipse, que é o último livro. Primeira carta de João 3,13. Alguém achou? Pode ler também. Não, é 3,23. 1 João 3,23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Veja, então aqui de novo está dizendo, olha, eu é que tenho que crer. Né? Ou seja, a atitude, a escolha é minha. Ou eu creio ou eu não creio. Né? Ou seja, eu escolho crer ou não crer. Mais uma vez a gente vê a questão do livre-arbítrio. Né? Agora nós vamos passar para um outro tópico, que é a questão da predestinação. Né? Vamos ler agora Efésios, que seria um outro livro da Bíblia, que também está no Novo Testamento. Deixa eu pegar aqui o versículo, Efésios, capítulo 1. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, é o 4, Efésios 1, 4. Eu vou ler a partir do primeiro, deixa eu ler esse trecho aqui. Né? Pode ser 4 ou 5, vamos ler o trecho todo, que é aí que vocês vão entender também agora a questão da predestinação, da eleição, né? Da escolha. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Veja só, aqui Paulo já abre uma questão da predestinação, da escolha. Efésios 1, eu estou lendo. Tá? Eu estou lendo Efésios 1, capítulo 1, verso 1, bem no comecinho do livro. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, Deus é que teve vontade de eu ser apóstolo, não foi a minha vontade. Ou seja, eu não escolhi esse ministério, eu não escolhi esse trabalho, foi Deus que me escolheu. Veja como muda a figura. Agora não, agora Paulo não teve a opção, não, eu quero ser apóstolo, eu quero escrever Efésios,
eu quero escrever as cartas, quase a maioria das cartas notas. Não. Deus é que me escolheu para que eu escrevesse. A escolha não foi minha, foi dele. Né? Então ele já começa assim. E aí continua aqui, ó, no 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí, até tudo bem. Agora volta ao assunto. Porque Deus nos escolheu, de novo, tá vendo? Agora nós somos passivos na história. Não é uma atitude ativa nossa, né? Deus é que nos escolheu. Para quê? Quando? Nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Paulo diz aqui, ele nos escolheu antes do mundo ser formado, ou seja, antes da gente existir. Ele já saberia que eu, por exemplo, iria nascer em 13 de setembro, se não saber a minha idade, de 1968. Quando eu vou morrer? Eu não sei, mas Deus sabe. A data do meu falecimento vai estar lá na minha lápide, onde eu for sepultado. Vai saber. Ele já sabe. Antes de eu nascer, ele soube a data, sabia a data do meu nascimento, sabia de quem eu viria, sabia o que eu seria, o que eu estaria fazendo hoje, falando essa palavra para vocês, né? E quando vai ser a minha partida desse mundo. Isso é a onisciência de Deus. Ou seja, e Paulo diz que ele nos escolheu antes da criação do mundo. Escolheu para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis, ou seja, para que sejamos justificados por Cristo Jesus. Mesmo sendo pecadores, Cristo Jesus nos justifica e nós conseguimos ter acesso a Deus. Ok? E aí depois ele continua aqui, né? Em amor, uma outra palavra que fala da predestinação. Ele nos predestinou, ou seja, é um destino prévio, né? Para sermos adotados como filhos. Né? Então, aí nós vemos o contraponto da questão do livre-arbítrio. Continuando, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, essa palavra propósito, em outras palavras, você pode colocar o projeto de Deus, né? O plano de Deus. E cada um de nós tem um plano individual. Do ponto de vista de Deus, ele tem um propósito individual para cada um de nós. O propósito único é para que todos nós sejamos salvos. Significa o quê? Sejamos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o propósito principal. Mas cada um de nós tem um propósito individual, de acordo com a nossa personalidade, com a nossa forma de viver, com o nosso jeito de vida, com a nossa, enfim, com a nossa maneira de encarar a vida. Esse propósito ele é único e individual. Então o propósito que ele tem para o Cláudio é diferente do propósito que ele tem para mim. É único no sentido de nós sermos irmãos, estamos caminhando para o mesmo lugar. Mas durante esse trajeto, a história da minha vida é diferente da história do Cláudio. De acordo com as escolhas que eu faço, de acordo com as escolhas que ele faz. O que ele fez. Né? O que importa aqui, o que a Bíblia fala também, é que independente das nossas escolhas, Deus vai nos dar a capacidade de vencer cada barreira que existir na nossa vida. Né? Então, quer dizer, aqui diz que o propósito de Deus é bom. Né? E é para o louvor, lendo 6 agora, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, que é Jesus Cristo. Okay? Então, esse trecho aqui já fala bastante sobre isso. Agora eu queria, vamos para Romanos agora, vamos ler mais um trecho, nosso tempo está acabando. Romanos. Vamos ler 1 Tessalonicenses 2, que é lá à frente. Tá? Também foi escrito por Paulo. Tá? Deixa eu ver onde é que está aqui. Está 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está. Nesse trecho não tem o que eu queria comentar com vocês. Eu não achei aqui porque eu coloquei só o capítulo. Não encontrei.
Vamos ver Romanos 9, Romanos 8. Desculpe que esse trecho eu não coloquei o versículo. Nós vamos ter que procurar aqui também. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver aqui se eu acho onde está aqui. Achando o capítulo 8, né? Mas deixa eu ver se eu acho aqui onde está o trecho. Aqui, ó, achei, é 28, a partir do 28. Romanos 8, 28, a partir do verso 28. Mais que vencedores, isso. Vamos lá, olha. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aí ele completa: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, aqui a gente vê que Deus é que nos chamou. Nós somos passivos. Agora, nesse texto, não existe atitude ativa da nossa parte. Na verdade, se Deus não nos chamasse, nós não seríamos dele. Não é? Pois aqui, olha, ele completa o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, ele já nos conheceu, de acordo com a sua onisciência, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, nós já fomos pré-programados para ser o que nós somos, ou o que nós seremos, ou o que nós fomos. Né? Essa é o que está dizendo essa palavra aqui. E no texto ele diz de novo: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também gloriou. Ou seja, glorificou. Essa predestinação, Paulo está dizendo, um grupo de pessoas que são escolhidas por Deus para serem alguém que vão entender esses mistérios divinos. Sendo que muitas das pessoas não vão entender, não vão querer saber disso. E vão passar a sua existência toda sem compreender isso que você está tendo a oportunidade de entender hoje. Por quê? Do ponto de vista da predestinação, porque você foi escolhido. Né? E por que outras pessoas não são? Porque Deus tem a liberdade de escolher A e não escolher B, porque Ele é Deus. Assim como você tem a opção de escolher o A e não escolher o B, por exemplo. Pois não, irmão? Então, predestinação diz o seguinte, então, né? Mesmo que eu escolha, aparentemente sou eu que escolhi, mas Deus já tinha predestinado essa minha escolha. Exatamente. É isso aí. Então, não sou eu que estou escolhendo, apesar de a minha consciência Isso, dizer exatamente. isso. Apesar de você ter consciência, ou seja, apesar de você perceber que parece que você foi o que escolheu, o que Paulo diz é que se não fosse Deus dar um pulmãozinho, você não escolheria. Por exemplo, seria mais ou menos isso. Ou seja, você depende dele até para você escolher. É tanta coisa ruim tão boa. Exatamente. Porque existe um trecho na Bíblia que eu não marquei aqui, do ponto de vista desta linha da predestinação. A gente está falando que está certo. Porque existe também, Jesus Cristo falou, se você não se arrepender e se voltar para mim, eu não posso fazer nada com você. No caso, Se você- a escolha má seria a escolha minha que faria mal pra mim mesmo. E que faz agradar a Deus. Se faz mal para você, é porque desagrada a Deus. O que agrada a Deus faz bem para você. Né? Entendeu? Então, assim, mesmo a escolha. Acho que é em Provérbios, eu não sei o versículo. Se alguém tiver Google aí, eu não vou abrir, senão eu vou me perder aqui. Tem Google aí, Fábio? Tem internet aí? Tem. Procura lá, até Provérbios, que Deus escolheu até os ímpios para o dia do castigo. Põe assim: Deus escolheu os ímpios para o dia do castigo, Bíblia. Aí você vai achar o versículo de Provérbios que fala disso que você está falando. Então, existe um versículo de Provérbios que diz: até os ímpios Deus escolheu para o dia. O ímpio que eu digo, aquela pessoa que quer andar no mundo do jeito que ele quiser sem saber de Deus, para o dia do castigo. O negócio é tão complicado, tão louco, que se a gente for para o lado da predestinação, como que um suicida, por exemplo,